Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Clóvis, professor de Ciências. Desde já um grande abraço para os nossos alunos da Escola Maria da Glória, Marataízes. O objetivo desse vídeo é para estarmos comentando sobre uma atividade, que nós passamos aí, pois nós estamos vivendo uma situação que nós não estamos, na escola de forma presencial. Estamos aí com as atividades não presenciais, atividades extras. Então hoje dia 22 de abril de 2020, a atividade é a seguinte, que nós vamos estar comentando sobre a pandemia. O enunciado diz assim: neste ano de 2020 estamos enfrentando uma pandemia provocada por um vírus chamado Covid-19 da família Coronavidae. Diante dessa problemática mundial, muitos termos surgiram aí na televisão, muitos termos nós estamos ouvindo aí no nosso dia a dia, e para combate e prevenção dessa doença. Portanto, vamos estar respondendo o significado de alguns termos e algumas perguntas relacionadas a esse tema aí que nós estamos vendo. Então, a primeira pergunta é o termo isolamento social. Então, muito tem se falado sobre isolamento social, muita discussão política, o que seria melhor para o Brasil. Uns têm falado de isolamento vertical, horizontal. Então, mas de forma bem simples, isolamento social é pegar as pessoas e evitarem que elas saiam de casa. Apenas aqueles que têm o trabalho que é considerado essencial, que não pode parar. Os demais ficam em casa, principalmente as pessoas que estão dentro do grupo de risco, que é o próximo termo aí que a gente vai estar falando depois. Tá? Um outro termo é distanciamento social. Então, o distanciamento social é algo que tem se falado muito e pouco respeitado, pois nós observamos aí que as pessoas estão na fila de supermercados, ontem mesmo, antes de ontem, passando na rua de carro, observei uma fila enorme, o pessoal comprando frango, observamos isso na Páscoa, fila na Páscoa sem respeito desse distanciamento. Então, o distanciamento é respeitar aquelas gotículas que podem sair da nossa boca ao nosso falar, e até a gente tossir. Então, algo que, a partir de 1,5 m, daí para cima, seria um distanciamento mínimo. Então, é importante estarmos respeitando esse distanciamento. E a gente tem visto e observado que ninguém está respeitando. Não vamos ser tão radical assim que ninguém, mas assim, vamos colocar então um termo melhor, que assim, vamos dizer que poucas pessoas na sociedade têm feito o distanciamento social correto. Às vezes nós observamos lojas que nunca tiveram aglomerações, estão fechadas, outras lojas que não têm aglomerações, estão todas certinhas ali, com álcool em gel, fechada a porta para evitar que as pessoas entrem, mantendo o distanciamento social. Mas a gente observa aí em vários supermercados pela nossa cidade, agora quando liberou, por exemplo, a questão dos R$600 aí, um absurdo que está acontecendo, muitas pessoas se contaminando nesse período. Essa semana que passou certamente foi uma semana que muitas pessoas se contaminaram. Infelizmente nós temos aí um vírus que não é tão letal, mas mata aí pelo menos 5% daqueles que se contaminaram. Então, em proporções de números grandes, quando a gente vai passar aí de 100 mil, isso aí já representa um número de mortos bem grande. Já está chegando aí pessoas que a gente já ouvi dizer lá, família do Rio, uma pessoa perdeu. Isso já aconteceu, amigos nossos aqui já relatando isso, de pessoas da família que vieram a falecer por causa desse vírus. Então, estamos diante de um vírus de baixa letalidade, mas nós não temos memória
imunológica. A gente vai estar comentando isso daqui a pouquinho. Então, distanciamento social, isso é muito importante, tá? 1,5 m para cima aí é importante estar observando. Grupo de risco, né? Quem são aqueles que estão dentro de grupo de risco? Então, infelizmente, nós temos aquelas pessoas aí, né, consideradas idosas, né? Já começa a contar já a partir de 60 anos, mas temos visto que essa doença tem sido tendo aspectos graves, sintomas graves em outras faixas etárias, né? Por exemplo, 50 anos, né? Infelizmente nós tivemos a jovem, né, com 17 anos morrendo aqui no Brasil. Então, grupo de risco, ela não estava no grupo de risco, mas morreu. Então, grupo de risco são os idosos, pessoas com doenças crônicas. O que são doenças crônicas? São aquelas doenças permanentes nas pessoas. As pessoas não vão se curar dela. Por exemplo, a diabetes, né, a pressão alta. E tem pessoas com problemas sérios respiratórios. Então, nós vamos ver que é uma doença respiratória. E se a pessoa já tem uma doença respiratória e vem já um vírus desse, que a pessoa não tem memória imunológica nenhuma e ainda tem novamente, né, uma sobrecarga do sistema respiratório com mais uma doença, então ela se torna também aí dentro desse grupo de risco. Bom, sistema imunológico. Sistema imunológico, então, de forma bem simples, daqui daria várias aulas, né, de horas falando sobre o sistema imunológico, é muito complexo, mas de forma bem simples é o sistema da nossa defesa do nosso organismo. É quem vai nos defender, né? Eu sempre, nas minhas aulas eu falo que são os nossos soldados, eles que vão estar guerreando ali, né, ao nosso favor. Então, quando, por exemplo, chega um corpo estranho, né, pode ser qualquer coisa, por exemplo, algo físico, uma partícula, um pedacinho de caco de vidro, de metal, que entre na nossa corrente sanguínea, e aquilo ali é considerado como um corpo estranho, né? Então os anticorpos vão estar atuando ali, né? Os glóbulos brancos para estar, né? Os leucócitos para estar reconhecendo aquilo ali e liberar ali o que for necessário para proteger o nosso corpo. Mas geralmente nós somos agredidos por corpos estranhos biológicos, né? Que podem ser bactérias, fungos ou vírus. Geralmente esse grupo de micro-organismos são os que mais nos atingem. E nós estamos aí diante de um vírus, né? O vírus é considerado pela maioria dos cientistas hoje, né, como um ser vivo. Antes havia uma discussão muito grande, até hoje existe um grupo ainda resistente de cientistas ainda para não considerar vírus como um ser vivo, mas hoje a maioria dos cientistas aí afirmam que é um ser vivo, né, pela complexidade do DNA que eles representam, né, a capacidade deles enorme, né, de reprodução quando estão dentro de uma célula. Então já é uma discussão para um próximo capítulo, né? Também aí duraria aí uma aula só explicando sobre vírus. Interessante a gente aí, né, próxima aula de repente a gente falar sobre vírus, né, a gente conhecer mais a fundo sobre o coronavírus e as características de um vírus, como que ele atua, ok? Então vamos prosseguindo aqui. A próxima pergunta é: quais são os principais sintomas dessa doença? Então, uma doença respiratória, como toda doença respiratória, a reação, né, do nosso sistema respiratório contra esse corpo estranho vai estar apresentando coriza, tosse. Então, isso tudo é o nosso corpo tentando se defender, né, mostrando para a gente que alguma coisa está errada, nós fomos afetados. E temos também depois que já começa um processo inflamatório, começa a dar febre. Nós temos observado que muitas pessoas têm se queixado de dores, né? Fadiga, né, por causa da respiração, que fica mais ofegante, mais dificultada. As pessoas apresentam
produção muito alta de secreção nos pulmões. Ouvimos já relatos de pessoas falando que é como se a pessoa estivesse se afogando, né, por causa dessa secreção enorme que está sendo produzido para nos proteger desse vírus, né, um reflexo do nosso organismo tentando se defender. Então, nós vamos estar observando esses sintomas. E por faltar, né, a respiração, né, que ela fica aquela respiração ofegante, então o coração, ele logicamente ele vai acelerar também. Então, por isso que é necessário muita calma a pessoa que estiver sentindo esses sintomas. Existem muitas doenças relacionadas a esses sintomas, não significa que você vai ter um sintoma desse. Esses sintomas é porque você está com a Covid-19. Então, por isso que existem aí as etapas para você observar, né, quais sintomas você está sentindo, se não é simples um resfriado também, que é um vírus, né, o rinovírus, se é uma gripe, que é um outro vírus, a influenza, ou simplesmente uma crise alérgica, né? Existem muitas doenças respiratórias também, como bronquite, asma, doenças mais graves como a pneumonia, por exemplo. A asma já é algo mais crônico, né? A pessoa vai estar apresentando aí, né, pela vida toda aí, praticamente. Então, basicamente são esses sintomas. Quais são os principais métodos para prevenir a doença? Então, nós estamos falando aqui de prevenção, não de cura, né? Existe, né, uma diferença muito grande do que é uma prevenção. Prevenir é você evitar ter a doença, né? Você não tem a doença, você vai evitar a ter a doença. E isso que é importante, a gente evitar ter essa doença. Então, o que eu posso fazer para não ter essa doença? Então, a principal campanha que tem sido feita é fique em casa, né? Fique em casa. Mas se você ficar em casa e tem alguém da sua casa que está saindo da sua casa, essa pessoa pode vir e contaminar a casa toda. Então, essa pessoa que está saindo da sua casa, um método é ficar em casa? Sim, mas nós observamos que não é possível que o Brasil todo fique em casa, né? Porque nós estamos já entrando num colapso econômico, né? Agora começou a tentar abrir um pouco aí para o Brasil começar a respirar novamente economicamente falando, que as pessoas serão demitidas, não tem dinheiro para comprar comida, e assim uma bola de neve, só o efeito colateral sendo pior do que o próprio vírus, né? E certamente a falta de alimento em casa vai estar até atrapalhando no tratamento, né, dessa doença, né, que pode agravar muito mais se a pessoa não estiver bem alimentada. Então, é algo que a ciência aí tem uma média que essa doença mata 5% das pessoas que são contaminadas. Se nós tivermos uma população que não está se alimentando, um alto nível de estresse por causa que de repente tá desempregado e, né, tantas coisas terríveis, isso pode acarretar mais problemas ainda, né? E pessoas podem, né, morrer. Esse índice de 5% pode aumentar relacionado ao Covid e até relacionado a outros problemas, né? Violência social e tantas coisas que o Brasil já tem, pode potencializar mais ainda por causa dessa problemática aí, né, secundária que esse vírus está trazendo. Então, método de prevenção, né, o primeiro é ficar em casa, mas você vai sair, o que você precisa, né? Distanciamento social, respeitar. Igual, por exemplo, quando nós observamos ali um supermercado que está cheio, vai no supermercado que tem menos pessoas, ou escolha um horário que tem poucas pessoas. Mas aí você precisa entrar no supermercado que é cheio, e aí você pode estar usando uma máscarazinha. Esses dias eu fui no supermercado com máscara e eu vi poucas pessoas lá com máscara. Os caras deviam estar olhando pra mim e falando assim: ih, rapaz, aquele cara ali é um retardado. Mas eu amo minha família, não quero ver se a minha família ela é autoimune ou ela não, né, assintomática, ela vai estar apresentando, né, sintomas leves. Eu prefiro evitar que minha família toda não se contamine, né? Vai ser através por mim. E outra situação é
álcool, né? Esse aqui é um álcool 70 líquido. O melhor, esse aqui é melhor para combater o vírus imediatamente, né? Vou tirar aqui para facilitar aqui a fala. Mas por que o álcool em gel, a propaganda é mais feita no álcool em gel? Primeiro que isso aqui é muito perigoso, né? Muito inflamável, álcool 70%. Se tiver uma fonte de fogo aqui, né? Isso aqui é muito inflamável mesmo. Pega fogo fácil. Pode causar incêndio, queimaduras, né? Etc. Então o álcool em gel é melhor para uma questão de segurança. E também esse álcool em gel que é vendido, né, para passar principalmente nas mãos, ele já vem com um óleozinho especial para não desidratar a sua mão, ok? Mas se você não tiver o álcool em gel, esse aqui, o líquido, ele é ótimo, né? Inclusive é mais eficaz do que o álcool em gel, né? Mas o álcool em gel é totalmente. Inclusive, eu não tenho álcool em gel, não tenho um álcool líquido, não tenho álcool nenhum, então detergente está ótimo, né? Você lavando sua mão. Então, para que a questão da máscara? Para você bloquear, se uma pessoa chega próximo de você, vai falar, então você vai estar bloqueando suas vias respiratórias, né, o nariz, a boca, para que essas gotículas, né, com vírus, possivelmente essa pessoa está contaminada, entre nas suas vias respiratórias. Outra via de contaminação são os olhos, né? Então, né, seria um EPI completo, seria um óculos. A pessoa usa o óculos, a máscara e tá sempre limpando as mãos, né? Então, quem tem óculos aí, que usa normalmente, já está mais protegido do que a pessoa. Mas aí tem que tomar cuidado, sempre estar limpando bem os óculos, né? Como pegar. Então, por enquanto, aqui, por exemplo, em Marataízes, a gente tem um caso confirmado. Então, a galera tá tranquila, não tá acontecendo nada. Tomara que realmente Marataízes seja um milagre de Deus, né? Não venha ter mais caso nenhum, ninguém morra, né? Mas, infelizmente, as pessoas, se for necessário tomar medidas, né, corretinhas, tudo certinho, infelizmente a gente sabe que infelizmente só vai acontecer se começar a acontecer coisas terríveis. Aí o pessoal vai querer começar a tomar as medidas tudo certo, né? O brasileiro é assim. É necessário acontecer uma tragédia, coisas muito próximas da gente, um familiar, para depois a gente começar a tomar as nossas decisões. Gente, eu estou postando no YouTube esse vídeo, porque o vídeo está ficando muito grande. Então no YouTube você mexe lá em configurações, você pode acelerar o vídeo para ele ficar mais rápido. Então um vídeo que de repente vai dar aí, né, sei lá, 25 minutos, você acelera ele e fica um vídeo de 7 minutos, 8, 9, 10 minutos, né? As partes que você já está tranquilo, você vai passando e não esquenta a cabeça, ok? Eu estou falando lento assim e tal, até para ficar como a nossa aula lá, matar a saudade e tudo mais. Então vamos lá. E também você não precisa baixar esse vídeo enorme para ocupar espaço no seu celular, gastar sua internet. Então no YouTube você tem a opção também lá em configurações, baixa a resolução do vídeo que vai consumir menos a sua internet, não vai ocupar espaço nenhum no seu celular, beleza? Então vamos prosseguir aqui. Função da vitamina D e quais alimentos são encontrados, né? Então a vitamina D, e também já vou falar a próxima pergunta, que é a vitamina C, são vitaminas que estão sendo bastante faladas aí no combate a essa doença, né? A questão do combate, você já está preparado, você está forte para que, se você for contaminado, o seu organismo vai ter uma resposta melhor caso você está ali com a sua vitamina C em dia, sua vitamina D em dia. Então a vitamina D, tanto como a vitamina C, elas fazem parte da construção do nosso sistema imunológico, né, dos nossos anticorpos. Então, desde já, seria basicamente isso aí. Seria também uma aula, né, grande, aí nós precisaríamos de 2, 3 horas ou mais aulas só para explicar a vitamina C. E também muitas aulas para explicar a vitamina D. Mas a vitamina C, né, ela é uma vitamina, é também conhecida como, né,
um ácido ascórbico, e é encontrado em frutas cítricas, frutas vermelhas. Então nós temos aqui duas frutinhas cítricas, né, bem conhecida, fácil de ser encontrado. Nós temos aqui a laranja e nós temos aqui o limão, né? Tem vitamina C, ok. E a vitamina D, né, dois alimentos aqui fáceis também que a gente tem e fácil de encontrar no mercado, é a sardinha, vitamina D, muito boa sardinha, rica em vitamina D, e o nosso conhecido, né, na culinária brasileira, presente aí em toda a casa, o ovo, um alimento barato, né, rico em vitamina D, né, a gema dele rico em vitamina D. Então, para você estar, né, com seu nível aí de vitamina D e vitamina C certinho, ok, basta você estar tendo esses alimentos aqui que são baratos, né, fáceis de ser encontrado, você comendo ali ovo, sardinha, um limão, uma laranjinha, uma acerola, o seu organismo já vai estar forte aí para a gente estar vencendo esse combate contra o coronavírus, ok? Então vamos lá. Qual a importância da prática de exercício para combater essa doença? Bom, é uma doença que ataca o sistema respiratório. Se você pratica uma atividade física, você está desenvolvendo, tá, o seu sistema respiratório e, na verdade, a atividade física desenvolve todo o seu sistema, todo o organismo, né? E mais pensando nessa questão do coronavírus, que ataca o sistema respiratório, as atividades físicas elas vão estar fortalecendo o seu sistema respiratório, né? Os seus batimentos cardíacos, a sua respiração, o seu pulmão vai desenvolver mais, ele vai ficar mais forte, né? Então, de forma bem simples, é isso aí, tá? Todas essas perguntas dariam aulas, né, de mais de 2 horas explicando de forma mais detalhada cada coisinha aqui, ok? Então a prática de atividade física é muito importante de forma regular. Então você não vai, eu vou fazer uma atividade física enorme aqui, puxada, para me fortalecer. Não, isso aí vai até te prejudicar. Agora, a atividade física ela tem que ser constante e no seu ritmo, você respeitando o seu ritmo. Um pouquinho que você faça na sua rua, não precisa, chama o seu colega, respeita a distância social, não precisa chamar aglomeração, um monte de gente. Prática de esporte nessa época como lazer, isso pode pegar mal, né? Pode trazer uma situação meio complicada. Então, prefiro chamar pelo menos uma pessoa, não precisa ficar tão junto, pessoa que você já convive com ela, para você fazer suas caminhadas, ou, né, dar uma corridinha, andar de bicicleta, do que ficar aglomerando muitas pessoas para uma prática de esporte. Então, a prática de esporte ela vai ser muito importante para estar desenvolvendo o nosso sistema respiratório, ok? Uma questão da vitamina C muito importante, ela ajuda a fixar o ferro, né? E o ferro vai estar ajudando a formar as hemoglobinas, e a hemoglobina ela vai formar os glóbulos, né, que são os glóbulos vermelhos, vai formar o nosso sangue. E o sangue, né, e a hemoglobina é responsável para transportar o oxigênio. Então, olha só como que a vitamina C é importante para o nosso sistema imunológico e também para formar as hemoglobinas, né, que depende ali do ferro para transportar o oxigênio, ok? E a vitamina D também, algo importante que eu não falei, é que ela é produzida pelo nosso corpo. Então, aliado isso a uma atividade física, por exemplo, a gente pegando o sol, e a produção da vitamina D pelo nosso corpo é ativada quando a gente pega um solzinho. Então evita de pegar aquele sol, né, mais agressivo, né, que é a partir de 10 horas até umas 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, prefira mais cedo, ou depois desse horário, depois das 16 horas, que você vai ter um sol ali menos agressivo e vai estar estimulando a produção de vitamina D pelo seu organismo, ok? Vamos lá para a penúltima pergunta. Qual o sistema do nosso corpo essa doença afeta? Então, estou falando desde o início, então afeta o sistema respiratório, ok? Quantos casos confirmados de doentes
e mortos temos hoje no Brasil? Então vamos ver aqui, hoje no Brasil, nós temos, infelizmente, 43 mil casos confirmados. 43 mil casos confirmados. Só ontem tivemos 166 mortos. Só no dia de ontem, 166 mortos. E ao total, 2.741 mortos. Então é uma doença. Por que é uma doença terrível assim no aspecto de saúde pública? E aí já vou estar encerrando a nossa aula de hoje, né? Vocês devem já ter ouvido algum ministro de saúde, o ex-ministro, né, Mandetta, o atual também vai falar sobre isso, o presidente já falou sobre isso, cientistas falaram sobre isso, um monte de gente, todo mundo fala sobre isso. Inclusive, antes da gente estar parando nas aulas, eu expliquei sobre a questão da curvatura, do achatamento de curvatura, né? Todo mundo fala assim, tem que ter o achatamento de curvatura. Então, o grande medo da saúde pública é que nós observamos aí que nenhum país está preparado para um caos na saúde pública, né? Nós estamos observando países desenvolvidos como os Estados Unidos, né, Inglaterra, Espanha, passando um sufoco terrível por causa dessa doença, por causa do colapso na saúde. Então, nós temos o gráfico, né, onde as pessoas vão ficando, né, doentes, né, e tendo que se internar, e esse número cada vez mais vai crescendo, e essas pessoas, né, casos mais graves, estão indo para os hospitais. Chegando lá, o caos está armado, porque não tem leitos para essas pessoas, não tem aparelho para respiração. Então, o grande medo da saúde pública, né, quando o médico fala fique em casa, é porque o hospital vai se tornar um caos terrível, né, uma cena de guerra. Então, enquanto a gente está aqui em casa, parece que não está acontecendo nada, os hospitais, né, dessas cidades que estão com números grandes de casos, eles estão num cenário de guerra, né, algo absurdo acontecendo lá. Então, tomara a Deus que não aconteça aqui no nosso município. Mas a questão do achatamento, tentar achatar, né, para que todo mundo vai ter, não tem como correr, todo mundo vai ter esse vírus. A discussão não é essa, não tem problema, né? Em relação a isso, esse entendimento, todo mundo entende esse fato. Mas a ideia é tentar alongar, que esses casos sejam ao longo do tempo, não num período menor, mas distribuído, né, até ao longo do final do ano, no ano que vem, para que esses casos, as pessoas que necessitam de um leito, cheguem no hospital, tenham um leito ali. Então, qual que é o grande medo da saúde pública? É esse colapso no atendimento dessas pessoas que precisam de serem internados, né? Nós observamos testemunhos, né, desses médicos desses países que já estão vivendo esse colapso há algumas semanas, né, até já virou mês, que eles falam assim, chega uma situação lá que eu tenho uma pessoa, né, de 50 e poucos anos e uma de 70 e poucos anos, precisando de um leito com um respirador ali artificial. Quem que eu vou escolher? Qual o protocolo? Não existe protocolo para estar escolhendo isso, né? Quem que merece viver e qual merece morrer? Então você, né, se coloca um pouco aí, né, como médico. Então por isso que a propaganda principal é fique em casa, para dar tempo da gente conseguir observar um melhor medicamento, né? Não existe até hoje, pode ser que amanhã já tenha um medicamento comprovado cientificamente que é eficaz contra o coronavírus, mas não existe, né? Alguém pode ter falado, até o presidente falou, né, a cloroquina ela é eficaz, mas o próprio ministro novo que assumiu agora, ele falou que precisa de estudos ainda para estudos mais conclusivos, né? Então, ainda não existe vacina, existem muitos estudos, né, aí, mas é necessário um tempo também para analisar se essa vacina é eficaz, se os efeitos colaterais não são piores do que a própria doença.
Então, tudo isso está sendo estudado e é necessário que haja aí um tempo. O problema é esse, todos estão clamando por um tempo. E o Brasil, por ser um país em desenvolvimento, nós temos muitas pessoas pobres, muitas pessoas que vivem do serviço informal. Então, vai falar para a pessoa ficar em casa, isso é algo utópico. Mas que se ela for na rua, né, fica aqui o nosso apelo também para você fazer essa propaganda na sua casa, né? Vamos começar, gente, parar de vergonha. Se você precisa entrar num estabelecimento que tem bastante gente igual ao supermercado, bota máscara, tá? Você vai estar se prevenindo de contaminar. Fala, eu sou jovem, né? Eu sou adolescente, não vai acontecer nada comigo, mas a pessoa se contaminar o seu vovô, sua vovó, né? Então não é legal. Seu vovô e sua vovó de repente estão na sua casa, na casa deles lá, tomando todo o cuidado, e aí você vai, chega lá, você que não teve cuidado nenhum e transmite essa doença para o vovô e para a vovó, ou para uma pessoa que está dentro daquele grupo ali de grupo de risco. E também, gente, costume, né? Aqui em casa a gente tem sempre o costume de passar álcool 70 desde quando meu bebezinho nasceu, né? Já está com 10 meses, porque quem tem bebê em casa sabe que é bom ter um álcool 70. Então esse costume aqui em casa, todo mundo, eu saio, quando eu vou no supermercado eu já deixo, já tiro toda a minha roupa, vou tomar banho, coloco uma nova roupa. Última vez que eu fui no mercado, fui de máscara. Alguns devem ter pensado, pagou mico, não sei o que, mas eu assegurei que minha família não fosse contaminada, né? Então vamos comprar aí, tem a máscara de pano, tem lugar que está vendendo R$3, 3, outros lugares 5. Então vamos começar esse costume aí, provavelmente, se Deus quiser, a gente retornando às nossas aulas, a gente vai ter que retornar com máscara, então já vai se acostumando aí, ok, galera? Foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Mais uma conversa, né? Na verdade, tá dando aí já uns 32 minutos, né? Nossa aula geralmente aí vai dar uns 50 minutos, né? Assim, quando são duas aulas, são 50 minutos. Mas foi legal estar com vocês. Basta vocês clicarem em configurações, acelera esse vídeo aí e dá para assistir em 10 minutos, ok? Grande abraço, até a próxima. Valeu, galera!